Empréstimo para você com essa roupa? O gerente riu alto. O que ele não sabia é que aquela mulher não sairia dali como entrou. Você quer um empréstimo? Desse jeito? O riso veio seco, alto demais para o tamanho da agência. Juliana nem piscou. Marcelo Tavares cruzou os braços encostado na mesa, olhando de cima a baixo como se estivesse analisando um problema, não uma pessoa. Olha para você. Sério. Isso aqui é banco, não é assistência social. Duas pessoas na fila trocaram olhares. Uma senhora levou a mão à boca. Juliana segurava uma pasta simples, gasta nas bordas. As mãos estavam firmes. Mas o silêncio dela começou a incomodar mais do que qualquer resposta. Eu trouxe todos os documentos que pediram. Ela disse, calma. Marcelo soltou um riso curto, quase debochado. Documento não muda a aparência, minha senhora. Crédito é confiança. E, sinceramente... Ele fez uma pausa, inclinando a cabeça. Você não passa nenhuma. Um rapaz atrás dela soltou um vixe baixo. O clima ficou pesado. Juliana respirou fundo, apertando a pasta contra o peito. Eu só preciso que o senhor analise. Analisar o quê? Ele cortou, levantando a voz. Risco? Porque é isso que você é. Agora mais gente olhava. Uma funcionária fingia digitar, mas não tirava os olhos da cena. Marcelo deu a volta na mesa, ficando mais próximo, invadindo o espaço dela. Vou facilitar para você, disse, apontando discretamente para a porta. Evita esse constrangimento e vai embora por conta própria. Juliana não se moveu. O silêncio durou 1 segundo. 2, 3. E então ela levantou os olhos, finalmente encarando ele de verdade. Constrangimento? Ela repetiu baixa. Marcelo sorriu de lado, achando que tinha vencido. É, porque daqui a pouco vou ter que pedir para a segurança te retirar. Uma caneta caiu no chão atrás deles. Ninguém se mexeu para pegar. Juliana ajeitou a postura, como se algo dentro dela tivesse mudado de lugar naquele exato momento. Então chama, ela disse. Marcelo franziu a testa. O quê? Chama a segurança. A voz dela não tremeu, nem um pouco. Um murmúrio percorreu a agência. Agora ninguém disfarçava mais. Marcelo soltou um riso curto, irritado. Você tá achando que isso aqui é brincadeira? Juliana inclinou levemente a cabeça, olhando direto nos olhos dele. Não, respondeu. Eu acho que você está cometendo um erro. O sorriso dele sumiu por um instante, mas voltou, mais frio. Erro, ele repetiu. Você não tem ideia com quem está falando. Ela deu um pequeno passo à frente. Tenho sim, o ar pareceu travar. Marcelo apertou a mandíbula, o tom agora mais agressivo. Última chance. Sai ou eu te tiro. Juliana fechou os olhos por um segundo, como se estivesse decidindo algo definitivo. E quando abriu de novo, já não era mais a mesma expressão. Era outra mulher ali. Pronta. Como é que alguém tão subestimado podia parecer tão perigoso de repente? O barulho seco da caneta batendo no chão ecoou de novo. Juliana olhou para aquilo por um segundo. E foi o suficiente. Segura isso aqui para mim, uma voz disse anos antes. Ela virou o rosto, ainda dentro da memória. Um salão simples, cadeiras de plástico, cheiro de café passado na hora. Juliana mais nova, roupa limpa, sorriso leve. Vai dar certo, Ju, disse André apertando a mão dela. Seu projeto é bom. Ela riu, meio nervosa. Se der errado, eu volto a vender doce na rua. Não vai dar errado, ele respondeu firme. Você nasceu para coisa grande. Ela acreditou. Naquele dia, Juliana apresentou sua ideia para um pequeno grupo de investidores locais. Nada grandioso, mas era o começo. E por alguns meses, foi. Corte seco. Você confiou em mim, Juliana, André disse, sem olhar nos olhos dela. A sala agora era fria, silenciosa. Ela segurava um papel tremendo nas mãos. Você disse que era só para organizar as contas.
ela falou, a voz baixa. André suspirou, passando a mão no rosto. Eu fiz o que precisava ser feito. Você tirou tudo, ela respondeu. O dinheiro, os contratos, até os clientes. Ele finalmente olhou para ela. Negócio não é lugar para gente inocente. O mundo dela desmontou ali, sem escândalo, sem grito, só silêncio. Corte. Moça, vai querer quantos? Juliana piscou, voltando a si por um instante, mas ainda dentro do passado. Uma barraquinha na rua, sol forte, ela suada com um avental simples. R$2 cada, ela disse entregando um doce. A mulher pegou e saiu sem olhar. Juliana respirou fundo. Olhou em volta, carros passando, pessoas apressadas. Ninguém sabia quem ela tinha sido, nem o que perdeu. E por muito tempo, ela também tentou esquecer. Corte. Você ainda pode recomeçar. A voz veio de um senhor, sentado à frente dela, meses depois. Eduardo. Ela estava exausta, olhos fundos, roupa simples, quase igual a de agora. Recomeçar com o quê? Ela perguntou. Eu perdi tudo. Ele apoiou os braços na mesa. Você perdeu dinheiro, não perdeu cabeça. Ela ficou em silêncio. Você entende de gestão melhor do que muita gente que está lá dentro de banco decidindo quem merece crédito. Ele continuou. Juliana deu um meio sorriso sem humor. Eles não acham isso. Eles não te conhecem, ele respondeu. E talvez seja isso que você precise usar. Ela franziu a testa. Como assim? Eduardo inclinou levemente o corpo para frente. Às vezes, o maior erro de alguém é julgar rápido demais. Juliana ficou olhando para ele. Algo ali acendeu. Não esperança. Algo mais frio, mais calculado. Decisão. Corte seco. A caneta ainda estava no chão. Juliana piscou de volta à agência. O ar parecia mais pesado agora. Marcelo ainda estava ali, na frente dela, com aquele sorriso de superioridade. Mas agora, ela via diferente. Não era só um homem arrogante. Era uma porta. E ele nem fazia ideia disso. Ela se abaixou, pegou a caneta caída e colocou de volta sobre a mesa dele com calma. Obrigado, disse, quase neutra. Marcelo franziu a testa sem entender a mudança. Juliana segurou firme a pasta nas mãos. E pela primeira vez desde que entrou ali, ela parecia completamente no controle. Ele achou que estava expulsando alguém irrelevante, mas sem perceber, ele tinha acabado de cutucar exatamente a pessoa errada. Juliana puxou a cadeira sem pedir permissão e sentou. O barulho seco das pernas arrastando no chão chamou ainda mais atenção. Marcelo estreitou os olhos. Eu não mandei você sentar. E eu não mandei você me julgar, ela respondeu, já abrindo a pasta. Algumas pessoas na fila se inclinaram discretamente para ouvir melhor. Juliana começou a tirar documentos, organizando tudo com cuidado sobre a mesa. Contrato, declaração, extrato, tudo alinhado. Meu pedido é simples, ela disse. Análise de crédito para capital de giro. Marcelo soltou um riso nasal. Você ainda está insistindo nisso? Ela ignorou. Apontou para um dos papéis. Aqui estão meus registros de entrada dos últimos meses. Ele nem olhou. Registro de doce vendido em rua não vira empresa bancável. Juliana respirou fundo, segurando a vontade de reagir. Pegou outro documento. Eu tenho fluxo constante, crescente. Marcelo pegou o papel com 2 dedos, como se estivesse sujo. Olhou rápido e largou de volta na mesa. Isso aqui não paga nem o cafezinho da agência. Um homem atrás dela soltou uma risadinha curta. Outro balançou a cabeça concordando. Juliana sentiu o rosto esquentar, mas não abaixou a cabeça. Você não analisou. Não preciso, ele respondeu seco. Eu já vi esse filme. Ela inclinou o corpo levemente para frente. Então me explica. Qual é o critério? Marcelo cruzou os braços. Histórico. Garantia. Apresentação. Ele fez questão de enfatizar a última palavra, olhando diretamente para a roupa dela. Juliana olhou para si mesma por um segundo.
Blusa simples, calça comum, sapato gasto. Ela já sabia disso, mas ouvir em voz alta era diferente. Apresentação não paga dívida, ela disse, mas indica risco, ele rebateu. Uma funcionária cochichou algo com outra. As duas riram baixo. Juliana fechou a pasta por um segundo, como se estivesse segurando algo dentro dela. Depois, abriu de novo. Eu tenho um plano de expansão, ela continuou. Se eu conseguir esse crédito em 3 meses... Você não vai conseguir, Marcelo cortou direto. Silêncio. Juliana travou por um instante. Por quê? Ele deu de ombros. Porque eu sou o gerente aqui. A frase caiu pesada. Simples, direta, final. Juliana passou a língua nos lábios secos. Então é isso? Ela perguntou. Você decide baseado no que acha, não no que vê? Marcelo se inclinou na mesa, mais perto dela. Eu decido baseado em experiência. Ou preconceito, ela devolveu. Um ih escapou de alguém na fila. Marcelo travou o maxilar. Cuidado com o que você fala. Juliana sustentou o olhar. Cuidado com o que você faz. O clima mudou. Agora não era mais só constrangimento, era confronto. Marcelo bateu levemente a mão na mesa. Você tá passando dos limites. Eu só quero que você faça seu trabalho. Ele riu, mas sem humor. Meu trabalho é proteger o banco. E pessoas como você são prejuízo esperando para acontecer. A frase acertou. Juliana desviou o olhar por um segundo. Aquilo bateu fundo. Ela lembrou do André, das palavras dele, do dia que perdeu tudo. Negócio não é lugar para gente inocente. O peito apertou. E se ele estivesse certo? E se tudo aquilo fosse só mais uma tentativa inútil? Ela olhou para os próprios documentos, meses de esforço, de recomeço, vendendo doce na rua, economizando centavo por centavo, para chegar ali e ouvir que não era suficiente. Talvez não fosse mesmo. Eu posso tentar outro banco, ela murmurou, mais para si do que para ele. Marcelo ouviu e sorriu. Pode, vai ouvir a mesma coisa. As palavras dele não eram grito, eram certeza, e isso doeu mais. Juliana ficou em silêncio. Por alguns segundos, tudo ao redor desapareceu. O banco, as pessoas, o gerente. Só ficou o peso da dúvida. Será que ela estava insistindo em algo impossível? Será que estava se iludindo de novo? O coração começou a bater mais forte. A vontade de pegar a pasta, levantar e ir embora era enorme. Seria mais fácil, mais rápido, mais seguro. Mas aí, ela lembrou do olhar do Eduardo. Você não perdeu cabeça. Lembrou da barraquinha no sol, dos dias em que ninguém parava, dos dias em que ela quase desistiu e não desistiu. Juliana respirou fundo, endireitou a postura e voltou a olhar para Marcelo. Então analisa. Ele franziu a testa. O quê? Meu pedido, ela disse. Formalmente. Ele soltou um riso curto. Para quê? Para eu negar por escrito? Exatamente. O sorriso dele diminuiu. Juliana continuou. Eu quero a recusa registrada, com justificativa técnica. Agora, algumas pessoas na fila trocaram olhares. Isso já era diferente. Marcelo cruzou os braços de novo. Você acha que isso muda alguma coisa? Não sei, ela respondeu. Mas eu sei que você não quer fazer isso. Ele ficou em silêncio por um instante. Era sutil, mas deu para ver. Um pequeno incômodo. Juliana percebeu e avançou. Porque quando está no papel, deixa de ser opinião. A funcionária que antes ria agora ficou séria. Marcelo inclinou a cabeça. Você está tentando me ensinar a trabalhar? Não, ela disse. Só estou pedindo que você trabalhe. O ar ficou pesado de novo. Mas agora, de outro jeito. Marcelo puxou a cadeira devagar e sentou. Pegou a pasta dela, abriu, folheou, rápido demais, superficial demais. Mas estava olhando. Juliana observava cada movimento, cada microexpressão,
cada segundo. Era a primeira vez que ele realmente tocava nos documentos. E mesmo assim, ela sabia. Ele já tinha decidido. Você não tem garantia, ele disse, jogando a pasta de volta na mesa. Seu histórico é curto e seu faturamento é instável. Juliana apertou os dedos contra a mesa. Eu posso oferecer um contrato futuro. Não vale. Eu posso trazer um avalista. Quem? Ele perguntou, direto. Juliana hesitou. Não tinha. O silêncio respondeu por ela. Marcelo sorriu de lado. Foi o que eu pensei. Algumas pessoas voltaram a se dispersar, achando que tinha acabado. Mas Juliana ainda estava ali, ainda sentada, ainda firme. Então escreve, ela disse. Marcelo suspirou, impaciente. Escrever o quê? A recusa. Ele ficou olhando para ela, por alguns segundos, tentando entender, testando. Juliana não desviou, não recuou, não abaixou a cabeça. Algo nela tinha mudado. Não era mais só insistência, era controle, e isso incomodava. Marcelo puxou um formulário com força. Você quer formalidade? Vai ter. Pegou a caneta, começou a escrever. Rápido, seco. Juliana observava. Cada palavra que ele colocava ali era mais do que uma negativa. Era um registro. E, de alguma forma, ela sabia. Aquilo ainda ia voltar. Marcelo terminou, assinou com força e empurrou o papel na direção dela. Aqui, disse. Agora pode ir. Juliana pegou o documento, leu, sem pressa, sem emoção aparente. Depois guardou na pasta com cuidado. Se levantou, ajustou a roupa simples e olhou para ele pela última vez. Obrigada. Marcelo franziu a testa. Por quê? Ela segurou a alça da bolsa e respondeu, calma. Você acabou de facilitar o meu próximo passo. O sorriso dele voltou. Mas agora, menor. Desconfiado. Juliana virou as costas e começou a andar em direção à saída. Os olhares ainda estavam nela, mas agora não eram os mesmos. E Marcelo ficou ali, parado, observando, com uma sensação estranha no peito, como se algo tivesse saído do controle, antes mesmo dele perceber. O que exatamente ela estava planejando? Juliana ainda nem tinha dado 3 passos quando a voz dele veio, alta. Ei, volta aqui um segundo! Ela parou. Algumas pessoas na agência já estavam quase voltando à rotina, mas aquele chamado puxou todo mundo de volta. Juliana virou devagar. Marcelo estava de pé, com um meio sorriso no rosto. A gente não terminou. Ela ficou em silêncio. Já terminou sim, respondeu calma. Ele balançou a cabeça. Não, não. Isso aqui ficou bom demais para acabar assim. Algumas pessoas começaram a prestar atenção de novo. Um segurança, ao fundo, olhou na direção deles. Marcelo deu a volta na mesa outra vez, andando até o centro da agência. Pessoal, ele disse elevando a voz, vocês precisam ver isso. Juliana travou por dentro, mas não demonstrou. Não precisa disso, ela falou. Precisa sim, ele respondeu. É educativo. Uma risadinha surgiu de algum lugar. Marcelo levantou a folha que tinha acabado de escrever. Aqui está um pedido de empréstimo, ele disse, como se estivesse dando aula. Sem garantia, sem histórico consistente. Ele olhou diretamente para Juliana. E sem nenhuma condição mínima de aprovação. Algumas pessoas começaram a rir, mais abertamente agora. Juliana sentiu o peso daquilo no peito. Você já fez seu ponto, ela disse tentando encerrar, mas ele não parou. E sabe qual é o detalhe mais interessante? Ele continuou. A pessoa acha que está sendo injustiçada. Ele olhou ao redor buscando cumplicidade. Vocês acham isso justo? Um homem deu de ombros. Banco não é caridade, né? Outro riu. Tem que saber onde pisa. Juliana fechou os dedos ao redor da bolsa. O ar parecia mais quente, mais pesado. Chega, ela disse, agora mais firme. Marcelo inclinou a cabeça como quem se diverte. Ou o quê? Silêncio. Juliana deu um passo à frente.
Você já disse o que queria. Não precisa continuar. Preciso sim, ele rebateu. Porque gente assim insiste. Ele apontou discretamente para a roupa dela. E depois ainda sai falando mal do banco. A funcionária Patrícia, que estava no balcão, riu sem disfarçar. É sempre assim, ela comentou, cruzando os braços. Quer crédito, mas nem conta direito tem. Juliana virou o rosto para ela. Você nem sabe quem eu sou. Patrícia deu de ombros. Nem preciso. Algumas pessoas concordaram. O clima virou. Agora não era mais só Marcelo. Era coletivo. Marcelo percebeu e aproveitou. Exatamente, ele disse. Aqui a gente trabalha com fatos e o fato é... Ele levantou a folha de novo. Isso aqui não vale nada. E diante de todos, ele amassou o papel. Devagar. O som seco do papel sendo esmagado ecoou mais do que deveria. Juliana congelou por um segundo. Aquilo não era só um documento, era o esforço dela. Meses, talvez anos, e agora estava sendo tratado como lixo. Você não pode fazer isso, ela disse a voz mais baixa. Posso sim, ele respondeu, porque não tem valor. Ele jogou o papel amassado na mesa, mas ele caiu no chão. Ninguém se mexeu. Um silêncio pesado tomou conta por um segundo, até alguém rir. E então outro. E mais um. Juliana olhou ao redor. Os mesmos olhares de antes. Agora eram diferentes. Não era só curiosidade, era julgamento. Você devia ter vergonha, Marcelo disse agora mais frio. Vir aqui desse jeito, pedir dinheiro que você claramente não consegue pagar. As palavras foram como um soco. Juliana respirou fundo, tentando manter o controle. Eu não pedi favor, ela disse. Pedi análise. E recebeu, ele respondeu. Negativa. Ela deu mais um passo. Isso aqui não é análise, é humilhação. Marcelo riu. Humilhação é você se colocar nessa situação. A frase caiu pesada, direta, crua. Juliana abriu a boca para responder e respondeu. Você não tem direito de me tratar assim. Por um segundo, pareceu que o clima ia virar. Algumas pessoas ficaram em silêncio, mas durou pouco. Marcelo bateu palmas irônico. Olha só, ela quer respeito. Alguns riram. Respeito se conquista, ele continuou. E começa pela aparência. Juliana sentiu o corpo inteiro tensionar. Ela deu um passo firme à frente. Então você decide o valor de alguém pela roupa? O tom dela estava diferente, mais forte, mais direto, e por um instante pareceu que ela tinha virado o jogo. O silêncio voltou. Marcelo travou por meio segundo. Era curto, mas deu para ver. Só que ele reagiu rápido. Sorriu. Não, ele disse, eu decido pelo conjunto da obra. E apontou de novo para a pasta, para a roupa, para ela inteira, e o seu conjunto não fecha. Algumas pessoas voltaram a rir, mais alto, mais solto. O momento dela passou. Juliana sentiu, como se tivesse escorregado por entre os dedos. Ela tentou de novo. Você está errado, disse, mais baixo agora. Posso estar, ele respondeu, mas ainda sou eu que aprovo ou nego. Aquilo fechou a porta. De novo. Juliana ficou em silêncio. O peito subia e descia rápido, a cabeça cheia, mas as palavras não vinham. Marcelo deu um passo mais perto. Quer saber a verdade? Ela não respondeu. Ele continuou mesmo assim. Você não deveria nem ter entrado aqui. A frase veio mais baixa, mas mais pesada que todas. Gente como você não pertence a esse ambiente. Silêncio. Total. Nem risada. Nem cochicho. Nada. Juliana sentiu aquilo atravessar. Direto. Sem defesa. Ela tentou falar. Qualquer coisa. Mas nada saiu. A garganta travou. Os olhos arderam. Ela piscou rápido, tentando segurar. Não ali. Não na frente deles. Marcelo observava. Sem pressa. Como quem sabe que venceu. E então virou de costas. Acabou, disse encerrando.
e foi voltando para a mesa. A agência começou a voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse comum. Juliana ficou parada, sozinha no meio do salão, com o papel amassado no chão, com os olhares desviando, com o barulho voltando, mas dentro dela não voltou. Nada voltou. Ela se abaixou devagar, pegou o papel, desamassou um pouco, o suficiente para reconhecer. Guardou na pasta, sem olhar para ninguém, sem falar nada, e então caminhou até a saída. Cada passo pesado, lento, como se o corpo estivesse carregando mais do que peso. Quando chegou na porta, parou por um segundo, a mão na maçaneta, respirou fundo, mas não olhou para trás, e saiu. Do lado de fora, o sol estava forte, quase agressivo. Ela apertou os olhos. O barulho da rua veio alto, normal, indiferente. Juliana deu alguns passos, até parar na calçada. Segurou a pasta com força, o peito subindo rápido, e então ela soltou o ar, lento, pesado. Os olhos se encheram, mas ela não chorou. Não ali, não daquele jeito. Ela apenas ficou parada, por alguns segundos, tentando entender como tudo aquilo tinha ido tão longe, e o pior não era o que ele disse, era o que ela quase acreditou, que talvez ele estivesse certo. E isso doeu mais que tudo. Juliana entrou no carro e fechou a porta com força. O barulho ecoou no silêncio abafado do interior. Ela ficou ali, mãos no volante, respiração pesada. O mundo lá fora seguia normal, mas dentro dela parecia tudo fora do lugar. Você não deveria nem ter entrado aqui. A frase voltou, alta, clara, crua. Ela apertou os olhos. Gente como você não pertence a esse ambiente. Juliana encostou a testa no volante. Ficou assim por alguns segundos, talvez minutos. O peito apertava. A vontade de sumir era real, de simplesmente aceitar, ir embora, voltar para a rotina simples, sem enfrentar mais nada, sem banco, sem gerente, sem julgamento. Seria mais fácil, muito mais fácil. A mão dela escorregou do volante até a bolsa, abriu devagar, revirou, parou. Ali, no fundo, um papel dobrado, amarelado nas pontas. Ela puxou, desdobrou, era antigo, uma cópia simples de um contrato. O primeiro contrato que ela assinou, quando ainda tinha tudo. O nome dela estava lá. Juliana Andrade, sócia administradora. Ela ficou olhando aquilo, os olhos percorrendo cada linha, como se estivesse tentando lembrar quem ela era ali. Você nasceu para coisa grande. A voz do André voltou, como um eco distante, mas agora não soava mais como antes, soava diferente, vazio. Ela virou o papel. Atrás, uma anotação, escrita à mão. Ela mesma tinha escrito: "Não esquece quem você é." Juliana respirou fundo. O peito ainda apertava, mas algo começou a mudar. Lento, sutil, mas firme. Ela se endireitou no banco, olhou de novo para o contrato, depois para o reflexo no vidro do carro. Roupa simples, cabelo preso sem cuidado, olheiras, mas os olhos não eram os mesmos de antes, não eram de alguém derrotado, e nunca foram. "Ele não sabe", ela murmurou. A voz saiu baixa, mas segura. Juliana dobrou o papel com cuidado, guardou de volta na bolsa, e então pegou a pasta. Abriu, tirou o documento amassado, alisou com as mãos. Cada marca, cada dobra, cada amassado virava combustível. Ela pegou o celular. Ficou olhando para a tela por um segundo, pensando, hesitando. O dedo pairou sobre a lista de contatos. Parou em um nome, Eduardo. Ela ficou ali, imóvel. E se não der certo de novo? O pensamento veio, rápido, cortante, real. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e então lembrou, do olhar dele. Você não perdeu cabeça. Juliana abriu os olhos, decidida, e apertou o botão, chamando. O telefone tocou. Uma vez, duas, três. Ela quase desligou. Mas então... "Alô?"
A voz veio do outro lado. Calma, direta. Eduardo, sou eu. Silêncio por um segundo. Juliana? Sou. Você sumiu. Ela respirou fundo. Eu precisei. Pausa. E agora? Ele perguntou. Juliana olhou para frente. O banco ainda estava ali, a poucos metros. O mesmo lugar. Mas agora não parecia mais o mesmo. Agora eu voltei. Silêncio. E? Ele insistiu. Juliana apertou o celular com mais força. E eu preciso da sua ajuda. Do outro lado, um leve suspiro. Isso não é só sobre dinheiro, né? Ela fechou os olhos por um segundo. Não. Outra pausa, mais longa. Então me conta, ele disse. Juliana olhou para o documento na mão, depois para o banco, depois para a própria mão, que já não tremia. Eu acabei de ser negada num empréstimo, ela começou. Isso acontece, ele respondeu. Não desse jeito. Silêncio. Como foi? Juliana demorou meio segundo. Ele me humilhou. Do outro lado, nada. Nem interrupção, nem julgamento. Só escuta. E isso já era diferente de tudo que ela teve naquele banco. Nome? Ele perguntou. Marcelo Tavares. Mais silêncio. Mas agora, mais pesado. Entendi. Juliana franziu a testa. Entendeu o quê? Depois eu te explico, ele disse. Você tem alguma coisa em mãos? Ela olhou para o documento, para o papel amassado, para o contrato antigo. Tenho. Então guarda tudo. O tom dele mudou. Mais sério, mais focado. Não joga nada fora, nem esse papel aí que você acha inútil. Juliana apertou o documento. Não vou. Ótimo, ele respondeu. Porque isso pode ser maior do que você está imaginando. O coração dela bateu mais forte. Como assim? Você não foi a primeira, ele disse. Silêncio. Juliana travou. Nem vai ser a última, se ninguém fizer nada. O ar pareceu mudar, de novo. Mas agora, de outro jeito. Então a gente vai fazer, ela disse, sem hesitar, sem medo, sem dúvida. Do outro lado, Eduardo soltou um leve riso. Agora sim você está falando como a Juliana que eu conheço. Ela olhou mais uma vez para o banco, e dessa vez não sentiu vergonha, nem dúvida, só uma coisa, clara, firme, perigosa. Ele mexeu com a pessoa errada, ela disse baixo, e desligou. Juliana empurrou a porta do pequeno escritório e entrou. O lugar era simples, uma mesa de madeira, 2 cadeiras, uma estante cheia de pastas antigas. Nada ali parecia impressionante. Mas o olhar de Eduardo dizia o contrário. Você demorou, ele comentou sem levantar. Eu precisei ter certeza. Ela respondeu, fechando a porta atrás de si. Ele levantou os olhos devagar. E agora você tem? Juliana colocou a pasta sobre a mesa. Tenho. Eduardo puxou a cadeira da frente. Então senta, me mostra tudo. Ela abriu a pasta, colocou o documento amassado na mesa. Depois o contrato antigo. Depois os extratos. Eduardo analisava em silêncio. Sem pressa, sem comentários desnecessários. Só olhando, só entendendo. Ele rasgou isso na sua frente? Perguntou, apontando para o papel amassado. Amassou, ela corrigiu. Em público? Juliana assentiu. Eduardo encostou na cadeira. Respirou fundo. Ótimo! Ela franziu a testa. Ótimo! Sim, ele disse, porque agora não é só um caso de crédito negado. Então é o quê? Ele cruzou as mãos sobre a mesa. Abuso de conduta, exposição indevida e, dependendo do que mais tiver, discriminação. Juliana ficou em silêncio. Aquilo era maior do que ela imaginava. Você tem testemunha? Um banco inteiro, ela respondeu. Eduardo sorriu de leve. Melhor ainda. Ele se levantou. Foi até a estante. Pegou uma pasta. Voltou. Marcelo Tavares, disse, abrindo o arquivo. Juliana inclinou o corpo. Você já conhecia? Eduardo folheou algumas páginas. Já ouvi falar? Coisa boa? Ele deu um meio sorriso. Nem um pouco. Juliana sentiu algo mudar dentro dela.
Me mostra. Ele virou a pasta. Ali, registros, reclamações, ocorrências, nada formalizado o suficiente para derrubar alguém, mas suficiente para formar um padrão. Ele já foi citado em 2 denúncias internas, Eduardo explicou. Ambas arquivadas. Por quê? Falta de prova. Juliana apertou os lábios. Agora ele tem. Eduardo olhou para ela e pela primeira vez assentiu com mais firmeza. Agora ele tem. Silêncio. Mas não era vazio. Era construção. Qual é o próximo passo? Ela perguntou. Eduardo fechou a pasta. Transformar isso em algo incontestável. Como? Ele voltou a sentar. Primeiro, a gente precisa de mais gente. Juliana franziu a testa. Testemunhas? Mais do que isso, ele disse. Pessoas que passaram pelo mesmo. Ela cruzou os braços. E se ninguém quiser falar? Eduardo inclinou a cabeça. Todo mundo quer falar quando entende que não está sozinho. Juliana ficou em silêncio por um instante. Aquilo fazia sentido. E depois? Ela perguntou. Depois a gente monta um caso sólido, com padrão de comportamento, com evidência, com impacto. E apresenta para quem? Eduardo sorriu. Para quem realmente decide. Juliana respirou fundo. Aquilo estava tomando forma, rápido. E se ele descobrir antes? Ela perguntou. Eduardo deu de ombros. Vai tentar se proteger. Como? Negando, desqualificando, fazendo exatamente o que ele já fez com você. Juliana assentiu. Então a gente não pode errar. Não pode, ele confirmou. Silêncio. Juliana olhou para a pasta, para os documentos, para o caminho que estava começando, e então disse: Eu não quero só justiça. Eduardo levantou os olhos. Eu quero que ele nunca mais faça isso com ninguém. Ele sustentou o olhar dela por alguns segundos. Depois sorriu. Agora sim, corte. Você lembra de mim? A mulher hesitou, na porta da pequena loja, olhando desconfiada. Juliana segurava um papel nas mãos. Banco Central? A mulher perguntou desconfiada. Não, Juliana respondeu, mas talvez isso chegue lá. A mulher cruzou os braços. Eu já tentei reclamar. E o que aconteceu? Disseram que não tinha prova. Juliana deu um pequeno passo à frente. Agora tem. Silêncio. A mulher olhou para o papel, depois para Juliana. Ele fez o mesmo comigo, ela disse mais baixo. Juliana assentiu. Eu sei. A mulher respirou fundo e então abriu a porta. Entra. Corte. Ele riu na minha cara. Um homem sentado apertava as mãos. Disse que eu não tinha perfil. Juliana anotava. Você lembra o dia? Lembro. Tem alguém que viu? Minha esposa. Juliana assentiu. Você estaria disposto a falar disso? Ele hesitou. Olhou para a esposa. Ela segurou a mão dele. Chega de engolir isso, ela disse. Ele voltou o olhar para Juliana e assentiu. Eu falo. Corte. Não vai dar em nada. A voz veio de um rapaz, encostado na parede. Gente como ele nunca cai. Juliana ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu. Alguém tem que ser o primeiro a tentar. O rapaz riu, desacreditado, mas não respondeu. Corte. De volta ao escritório. A mesa agora estava cheia. Depoimentos, nomes, datas, padrões. Eduardo analisava tudo. Isso aqui já é mais do que suficiente para abrir uma investigação, ele disse. Juliana cruzou os braços. Então vamos abrir. Ele levantou o olhar. Ainda não. Por quê? Porque isso ainda pode ser abafado. Silêncio. Juliana franziu a testa. Então o que falta? Eduardo fechou uma das pastas. A prova que ninguém consegue ignorar. Ela inclinou a cabeça. Que prova? Ele puxou um documento específico. Colocou na frente dela. Algo direto, recente, com impacto. Juliana olhou. Era o documento dela. A recusa, com assinatura, com justificativa vaga, mas
oficial. Isso aqui? Ela perguntou. Isso aqui é a porta, ele respondeu. E o que falta? Eduardo olhou para ela. Entrar de novo. Silêncio. Juliana ficou parada, processando. Você quer que eu volte lá? Quero. Para quê? Para fazer ele repetir. O coração dela acelerou. E se ele não repetir? Eduardo deu de ombros. Então a gente força. Juliana apertou os dedos. Como? Ele se inclinou para frente. Você vai entrar lá do mesmo jeito. Ela entendeu. Na hora. Roupa simples, mesma postura, mesmo cenário. E aí? E aí você vai provocar ele. Juliana respirou fundo. E registrar. Eduardo assentiu. Exatamente. O silêncio que veio depois era pesado. Não de dúvida, mas de decisão. Isso pode dar errado, ela disse. Pode, ele respondeu. Ele pode desconfiar. Pode. Ele pode mudar o comportamento. Eduardo olhou direto para ela. Você acha mesmo que ele vai? Juliana pensou. Lembrou do sorriso, do tom, da arrogância, e então respondeu. Não. Eduardo sorriu. Então a gente tem ele. Ela soltou o ar devagar. E quando? Ele olhou o relógio. Depois para ela. Amanhã. O coração dela bateu mais forte. Rápido. Alto. Mas dessa vez, não era medo. Era outra coisa. É agora ou nunca, ela disse. E Eduardo apenas confirmou com um aceno, porque os dois sabiam que depois disso, nada mais seria como antes. Fica natural. Nada ensaiado. Eduardo ajustou o celular sobre a mesa. Juliana observava. E se ele perceber? Ela perguntou. Ele não vai, Eduardo respondeu. Gente assim só enxerga o que quer. Ele pegou um pequeno gravador. Isso aqui fica na bolsa. Áudio limpo. Depois mostrou o celular. E esse grava vídeo. Discreto. Juliana respirou fundo. Eu vou entrar lá e deixar ele fazer de novo. Você não vai deixar, Eduardo corrigiu. Você vai conduzir. Ela franziu a testa. Como? Ele se aproximou. Você já sabe o que irrita ele. Aparência, insistência, questionamento. Juliana assentiu, lembrando de cada palavra. Então usa isso. Silêncio. Mas com controle, ele completou. Nada de perder a calma. Ela respirou fundo. Eu não vou. Eduardo olhou firme. Ele vai tentar te quebrar de novo. Juliana sustentou o olhar. Não vai conseguir. Pausa. Ele assentiu. Então tá pronta. Corte. Juliana parou em frente ao espelho. A mesma roupa simples, o mesmo cabelo preso, o mesmo visual de antes. Mas não era a mesma mulher. Ela ajustou a alça da bolsa. O gravador já estava lá. O celular preparado. Respirou fundo e saiu. Corte. A porta do banco abriu com o mesmo som. Algumas pessoas olharam, outras nem perceberam. Juliana entrou. Passo firme, sem pressa, sem hesitação. Marcelo estava no mesmo lugar, atrás da mesa, falando com um cliente. Ele levantou os olhos por um segundo e reconheceu. Um sorriso surgiu, lento, perigoso. Ele terminou o atendimento e então disse, alto o suficiente. Olha só, voltou. Algumas pessoas viraram. O clima mudou na hora. Juliana caminhou até a mesa, parou na frente dele. Eu preciso falar com você, ela disse. Marcelo cruzou os braços. De novo? Sim, ele riu. Você gosta de passar vergonha, né? Algumas risadas surgiram. Juliana manteve o rosto neutro. Eu trouxe novos documentos. Ela abriu a pasta, lentamente. Colocou alguns papéis na mesa. Marcelo nem tocou. Você ainda não entendeu, ele disse. Não é sobre documento. Juliana inclinou a cabeça. Então é sobre o quê? Ele sorriu. Sobre perfil. Ela sabia, era isso. E qual é o meu perfil? Ela perguntou. Marcelo olhou de cima a baixo, sem disfarçar, sem filtro. Alto risco, baixa credibilidade. As palavras vieram como antes, cortantes, registradas. Juliana sentiu, mas não reagiu. Você pode colocar isso por escrito? Ela perguntou. Ele riu. De novo essa história? Sim. Silêncio. Marcelo se inclinou na mesa.
Você está querendo arrumar problema. Juliana deu um leve sorriso. Não, só clareza. Ele ficou olhando para ela, desconfiado por um segundo, mas logo relaxou. A arrogância voltou. Tá bom, disse. Vamos brincar disso de novo. Ele puxou um formulário. Começou a escrever. Juliana observava. Cada movimento, cada palavra, gravando. Tudo. Sem garantia. Histórico insuficiente. Perfil inadequado. Ele falava enquanto escrevia, como se estivesse ensinando, como se estivesse certo. E naquele momento, ele estava se entregando. Juliana deu mais um passo. Você sempre trata clientes assim? Ela perguntou. Ele nem levantou o olhar. Só os que precisam. Algumas pessoas riram. Juliana continuou. Mesmo sem analisar direito, agora ele olhou. Direto. Eu analiso rápido. Baseado em quê? Ele sorriu. Experiência. Ou aparência. Silêncio. 1 segundo. 2. Marcelo travou por um instante, mas só por um instante. Os dois, ele respondeu, e escreveu. Juliana sentiu. Aquilo era tudo, mas ainda não acabou. Então você admite que a aparência influencia sua decisão? Ele levantou a cabeça. Claro que influencia, e voltou a escrever, sem perceber, sem freio, porque gente que se apresenta mal costuma dar problema. As palavras ficaram no ar, pesadas, gravadas, irreversíveis. Juliana apertou a alça da bolsa, controlando tudo. E você acha isso profissional? Marcelo assinou o papel, empurrou na direção dela. Eu acho isso eficiente. Silêncio. Juliana pegou o documento, olhou, guardou, sem pressa, sem reação, e então disse, obrigado. Marcelo riu. De nada. Ela virou, começou a sair, mas ele chamou de novo. Ei! Juliana parou. Virou lentamente. Da próxima vez, ele disse com aquele sorriso. Nem volta. Ela sustentou o olhar e respondeu, calma, pode deixar. E saiu. Corte, do lado de fora. O sol batia forte, mas dessa vez ela não parou. Caminhou direto até o carro, entrou, fechou a porta, e só então soltou o ar, longo, pesado, mas diferente. Ela pegou o celular, abriu o vídeo, assistiu alguns segundos. A voz dele, as palavras claras, sem distorção, sem defesa. Juliana encostou a cabeça no banco. Um leve sorriso apareceu. Não de alegria, de certeza. Ela pegou o telefone, ligou. Eduardo, e aí? Ele atendeu. Juliana olhou mais uma vez para o banco e disse, ele caiu. Do outro lado, silêncio. E então, tem tudo? Tudo. Pausa. Então vem para cá. Juliana desligou, ligou o carro e saiu, sem olhar para trás. Porque agora já não era mais sobre provar algo. Era sobre derrubar. E não tinha mais volta. Eles estavam entrando direto no confronto. E dessa vez, não tinha erro possível. A sala de reunião estava cheia. Diretores, funcionários, alguns clientes importantes. Todos sentados, esperando. Marcelo estava em pé, ao lado da mesa principal. Confiante, postura reta, sorriso controlado. Eu não entendo por que estamos aqui, ele começou. Mas já adianto, isso é uma perda de tempo. Alguns assentiram discretamente. Juliana estava do outro lado, em silêncio. Eduardo ao lado dela. Você foi formalmente acusado de conduta inadequada, disse Roberto, o diretor regional. Marcelo deu um leve riso. Acusado? Por quem? O olhar dele foi direto para Juliana. Por ela? Alguns cochichos surgiram. Isso não é sobre quem, Eduardo respondeu. É sobre o que foi feito. Marcelo cruzou os braços. Então vamos lá, ele disse. O que exatamente eu fiz? Silêncio. A tensão subiu, mas ele não parecia nem um pouco preocupado. Eu nego qualquer irregularidade, continuou. Faço meu trabalho há anos, nunca tive problema. Um funcionário ao fundo assentiu. Outro murmurou. Sempre foi rígido mesmo. Marcelo percebeu e usou isso. Se eu começo a liberar crédito para qualquer um que entra aqui,
Ele fez uma pausa, olhando de relance para Juliana. A gente quebra. Algumas cabeças concordaram. Juliana sentiu. A plateia ainda estava com ele. Isso não é sobre liberar crédito, Eduardo disse. Então é sobre o quê? Marcelo retrucou. Sobre como você trata as pessoas. Ele riu. Agora virou questão de sentimento? Alguns risos baixos surgiram. Marcelo abriu as mãos, como se estivesse explicando algo óbvio. Banco não funciona com emoção, funciona com critério. Ele começou a andar devagar pela sala, seguro, no controle. Se alguém entra aqui sem perfil, sem garantia, sem histórico, eu vou negar. Ele parou, olhou direto para Juliana. E vou negar de novo. Silêncio, pesado. Agora, se isso machuca o ego de alguém? Ele deu de ombros. Não é problema meu. Um murmúrio percorreu a sala. Juliana ficou imóvel. Marcelo voltou para a posição inicial. Eu não humilhei ninguém, disse firme. Eu fui direto. E direto não é crime. Ele cruzou os braços novamente. Se isso aqui virar regra, qualquer gerente vai ter medo de fazer o próprio trabalho. Alguns diretores trocaram olhares. Era um argumento forte, e ele sabia. Então, com todo respeito, ele concluiu. Isso aqui não passa de uma tentativa frustrada de alguém que não aceitou um não. Silêncio. A frase ficou no ar, pesada, convincente. Por um segundo, parecia que ele tinha virado o jogo. Marcelo olhou ao redor, confiante, quase satisfeito, como se aquilo já estivesse resolvido. E então disse com um leve sorriso, se tiver alguma prova, eu adoraria ver. A sala ficou em silêncio total. Eduardo não respondeu, apenas olhou para Juliana. Ela assentiu, lento, seguro, e deu um passo à frente. Você quer prova? Ela disse. A voz dela ecoou na sala. Calma. Controlada. Marcelo sorriu. Por favor. Juliana colocou a bolsa sobre a mesa. Abriu. Retirou o celular. Alguns olhares curiosos surgiram. Ela desbloqueou. Respirou fundo. E apertou o play. A voz dele preencheu a sala. Clara. Sem distorção. Alto risco. Baixa credibilidade. Silêncio imediato. Marcelo travou. Por meio segundo. Mas tentou manter. Isso não prova nada, ele disse rápido. Juliana não respondeu. O vídeo continuou. Não é sobre documento, é sobre perfil. Alguns diretores se inclinaram. A atenção mudou. Isso pode ser tirado de contexto, Marcelo falou, agora mais tenso. Eduardo cruzou os braços. Continua. Juliana deixou. A gravação seguiu. Os dois. A sala ficou mais quieta. Claro que influencia. Marcelo engoliu seco. Olhares começaram a se cruzar. Porque gente que se apresenta mal costuma dar problema. O silêncio agora era pesado, diferente. Não era dúvida, era impacto. Marcelo deu um passo à frente. Isso é manipulação, ele disse, a voz subindo um pouco. Corte seletivo. Juliana levantou os olhos. Quer ver inteiro? Silêncio. Ninguém respondeu. Ela apertou novamente. Outro trecho. Eu analiso rápido. Baseado em quê? Experiência. Ou aparência. Pausa. Os dois. Agora não tinha mais espaço. Alguns diretores se entreolharam. Um deles balançou a cabeça, desaprovando. Marcelo tentou rir, mas não saiu natural. Isso é interpretação, ele disse. Vocês estão distorcendo. Eduardo deu um passo à frente. Tem mais. Juliana tirou outro papel da pasta. A recusa. Assinada. Perfil inadequado. Ela colocou sobre a mesa. Um dos diretores pegou. Leu. Franziu a testa. Isso aqui foi você que escreveu. Marcelo hesitou. Por um segundo. É padrão técnico, respondeu. Baseado em quê? O diretor insistiu. Silêncio. Marcelo abriu a boca. Mas nada saiu. Juliana deu mais um passo. Você disse que não era sobre aparência, ela falou. A voz dela estava firme, mas você deixou claro que era. A sala inteira agora estava voltada para ele, sem risos,
sem apoio, só expectativa. Marcelo respirou fundo, tentando recuperar o controle. Mas algo já tinha quebrado. Dava para ver, na postura, no olhar, na forma como ele já não ocupava o espaço da mesma forma. A confiança tinha rachado e todo mundo ali percebeu. Agora não era mais ele contra ela. Era ele contra aquilo que ele mesmo disse. E não tinha mais como voltar atrás. O silêncio ficou pesado por alguns segundos. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Só o som baixo do vídeo ainda pausado na mesa, como se estivesse esperando alguém ter coragem de reagir. E então veio o primeiro murmúrio. Baixo, contido. Isso aí não é certo, não. Um dos diretores mais antigos ajeitou os óculos, olhando de novo para o papel. Outro balançou a cabeça, visivelmente incomodado. Perfil inadequado. Com base em aparência, ele disse mais alto. Agora mais gente começou a se mexer nas cadeiras. Uma funcionária no fundo cochichou com a colega. Eu já vi ele fazendo isso. A colega respondeu. Eu também. O efeito foi imediato. Como uma onda. Um comentário puxando outro. Uma lembrança puxando outra. Eduardo observava em silêncio. Juliana também, sem interferir, deixando aquilo crescer sozinho. Isso aqui é grave, disse um dos diretores, agora olhando diretamente para Marcelo. Ele não respondeu. Só mantinha a mandíbula travada. Você não pode tomar decisão com base nisso, outro completou. Marcelo respirou fundo, tentando recuperar o controle. Vocês estão exagerando, ele disse. Isso é um recorte de uma conversa maior. Mas agora não tinha mais o mesmo peso. Uma mulher à esquerda levantou a mão. Eu estava na agência naquele dia. Todos viraram. Juliana reconheceu. Era a senhora da fila. Eu vi tudo, ela continuou. Ele riu dela, falou alto. Todo mundo ouviu. Silêncio. Marcelo olhou para ela. Isso não... Eu ouvi, ela interrompeu. E não foi a primeira vez. Outro homem se inclinou na cadeira. Comigo foi igual. Mais um. Comigo também. Agora já eram 3, 4, 5 vozes. Todas diferentes, mas contando a mesma coisa. O clima virou. Completamente. Marcelo olhou ao redor, tentando encontrar apoio, mas não tinha mais. Nem os funcionários, nem os diretores, nem ninguém. Ele deu um passo para trás. Vocês estão se aproveitando da situação, disse, a voz já menos firme. Ninguém respondeu. O silêncio agora era outro. Não era dúvida, era julgamento. Juliana observava, sem sorriso, sem comemoração, só assistindo, como quem finalmente vê a verdade aparecer. Isso precisa ser investigado formalmente, disse Roberto firme. Imediatamente, outro completou. Marcelo passou a mão no rosto. O suor começava a aparecer. Isso é um exagero, ele insistiu. Vocês estão acabando com a minha carreira por causa de interpretação. Mas ninguém mais comprava. A sala já tinha decidido. E dava para sentir. No ar, no olhar das pessoas, na forma como ninguém mais evitava encarar ele. Marcelo olhou para a porta, por um segundo, como se estivesse calculando, pensando, fugir, negar, atacar, mas não tinha mais espaço, e ele sabia. Isso não vai ficar assim, ele disse, tentando recuperar algum controle, mas a frase saiu vazia, fraca, tarde demais, porque agora ele já não estava mais no comando, e todo mundo ali sabia disso. Roberto se levantou, devagar, mas com firmeza. Marcelo, disse direto, você está afastado a partir de agora. Silêncio. Marcelo travou. Como assim? Imediatamente. Ele deu um passo à frente. Você não pode fazer isso. Posso. Roberto cortou. E estou fazendo. Outro diretor se levantou também. Segurança. A palavra caiu como um ponto final. A porta se abriu. 2 seguranças entraram. Marcelo olhou ao redor, desesperado. Vocês não podem? Eu tenho anos aqui.
mas ninguém respondeu, nem defesa, nem apoio. Nada. Era como se ele já não estivesse mais ali. Ele tentou olhar para Juliana, como se buscasse alguma reação, mas ela só sustentou o olhar. Calma, firme, sem dizer nada. E isso foi pior, muito pior, porque não tinha raiva, nem vingança, só verdade. Os seguranças se aproximaram. Por favor, senhor. Marcelo hesitou. Por um segundo, mas não tinha escolha. Ele ajustou o terno, tentando manter alguma dignidade, mas já era tarde. A imagem que ele construiu tinha quebrado, na frente de todos, e não tinha como colar de novo. Ele começou a caminhar, passos duros, pesados, sem olhar para ninguém. Mas antes de sair, parou, virou levemente e disse, baixo, isso não acaba aqui. Juliana respondeu sem levantar a voz. Para você, já acabou. Silêncio. Marcelo não respondeu, só virou e saiu. A porta fechou e com ela, acabou. O homem que minutos antes dominava a sala, agora não era mais nada ali dentro. Só um erro, exposto, e ninguém esquece disso. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, pesado, processando. E então, Juliana soltou o ar, devagar, como se estivesse segurando aquilo há muito tempo. Eduardo tocou de leve no ombro dela. Acabou, disse. Ela não respondeu, só ficou ali, sentindo. Não era vitória, não era alegria, era alívio, profundo, real e pela primeira vez, leve. Juliana ficou alguns segundos parada depois que a porta fechou. O silêncio da sala era diferente agora. Não tinha mais tensão, nem confronto. Só um vazio, que aos poucos começava a se preencher com outra coisa. Respiração, consciência, realidade. Ela piscou devagar, como se ainda estivesse processando tudo. Eduardo deu um leve toque no braço dela. Você conseguiu, ele disse baixo. Juliana olhou para ele. Não respondeu na hora, só assentiu. Um gesto pequeno, mas carregado. Roberto se aproximou. Sem arrogância, sem postura de autoridade, só direto. Juliana, ele disse, eu preciso te pedir desculpas. Ela ficou em silêncio. Isso não representa o banco, ele continuou. E não deveria ter acontecido. Ela respirou fundo. Mas aconteceu, respondeu. Ele assentiu. E agora vai ter consequência. Juliana olhou ao redor. Algumas pessoas ainda estavam ali, outras já saindo, mas todas diferentes. Os olhares que antes julgavam, agora respeitavam. Eu só queria ser tratada como qualquer outra pessoa, ela disse. Roberto respondeu sem hesitar, e deveria ter sido. Silêncio, mas não desconfortável, real. Eduardo se aproximou um pouco mais. Vamos? Ele perguntou. Juliana olhou mais uma vez para a sala, para a mesa, para a cadeira onde Marcelo estava minutos antes, e então virou. Vamos. Eles saíram, sem pressa nenhuma. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. Juliana respirou fundo, como se fosse a primeira vez em muito tempo. E agora? Ela perguntou. Eduardo sorriu de leve. Agora você escolhe. Ela franziu a testa. Escolho o quê? Como vai usar isso? Silêncio. Juliana olhou para frente, pensando, não em vingança, mas em caminho. Eu ainda quero o empréstimo, ela disse. Eduardo soltou um leve riso. Claro que quer. Mas não daquele jeito, ela completou. Não com alguém decidindo baseado em aparência. Ele assentiu. Então a gente faz do jeito certo. Juliana olhou para ele. Com análise de verdade. Com análise de verdade. Ela respirou fundo. E pela primeira vez não parecia mais alguém tentando provar algo. Parecia alguém que sabia exatamente o próprio valor. Corte. Dias depois, uma sala diferente, mais organizada, mais silenciosa. Juliana estava sentada, mas dessa vez não havia tensão, nem julgamento. Um analista folheava os documentos.
com atenção, sem pressa. Seu fluxo é consistente, ele disse. Sim, ela respondeu. E você tem projeção de crescimento? Tenho. Ele levantou os olhos. Por que não trouxe isso antes? Juliana pensou por um segundo e respondeu. Eu trouxe. Silêncio. O analista assentiu, entendendo. Vamos dar andamento, ele disse. Simples assim, sem riso, sem desprezo, sem humilhação. Juliana apenas assentiu, mas por dentro sabia. Não era só sobre o empréstimo, era sobre respeito, corte, em outro lugar, mais fechado, mais escuro. Marcelo estava sentado, sozinho, sem a mesa, sem o cargo, sem o controle. Um telefone tocava sobre a mesa. Ele não atendia. Olhava fixo, como se ainda estivesse tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. A imagem que ele construiu, a confiança, o poder, tudo foi embora, em minutos, por algo que ele achava pequeno. Detalhe, mas não era, nunca foi. Corte, Juliana caminhava pela rua, o sol batendo leve, passos tranquilos, sem pressa, sem peso. Ela parou em frente a uma pequena cafeteria, olhou, entrou. A fila era curta. Quando chegou a vez dela, a atendente sorriu. Bom dia, Juliana respondeu. Bom dia. A atendente olhou para a roupa simples, para o jeito dela, e apenas perguntou, o que você vai querer? Sem julgamento, sem análise, só normal. Juliana sorriu de leve. Um café. Com açúcar? Sem. Simples, direto, respeitoso. Ela pagou, pegou o café e sentou. Observando o movimento, as pessoas, o ritmo, e percebeu algo. Ela não precisava mais provar nada. Para ninguém. Corte. Ao sair, uma mulher esbarrou nela sem querer. Desculpa, a mulher disse, meio sem graça. Juliana segurou o copo com firmeza. Tudo bem. A mulher olhou melhor. Roupa simples, mas postura firme. Olhar seguro. Você trabalha aqui perto? Ela perguntou. Juliana pensou por um segundo e respondeu. Estou começando algo. A mulher sorriu. Boa sorte. Juliana assentiu. Obrigada. E seguiu, sem olhar para trás, sem carregar o passado, só com o que ela construiu, por dentro. E isso, ninguém tira. Eu vou te falar, essa história me pegou de um jeito diferente, porque não foi só sobre um gerente arrogante sendo exposto. Eu vi ali o momento exato em que alguém quase acredita na mentira que jogam sobre ela. E mesmo assim escolhe não aceitar. E isso é pesado, porque dói. Dói duvidar de si mesmo. Dói ser tratado como se não valesse nada. Mas quando alguém levanta, mesmo depois disso, tem uma força ali que não dá para ignorar. E eu senti isso. Senti que não é sobre vencer alguém. É sobre não se perder de si. Porque no fim, quem sabe quem é, não aceita ser diminuído por ninguém. Se essa história te fez sentir alguma coisa, seja indignação, força ou até um aperto no peito, deixa o seu like aqui embaixo. De verdade, isso mostra que esse tipo de história merece continuar sendo contado. Agora me conta uma coisa. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu leio todos os comentários, sem exceção, e sempre respondo quem tira um tempinho para escrever. Quero muito saber de você. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal. Isso aqui ainda está só começando e cada pessoa que entra fortalece essa missão de mostrar histórias que mexem com a gente de verdade. E não vai embora agora não. Escolhe um dos vídeos que estão aparecendo na tela e continua comigo. Te encontro no próximo.